Oi, pessoal, vamos para a terceira curiosidade sobre Jacob Levi Moreno, que é sobre o encontro que ele teve com Freud e sobre a sua relação com a psicanálise. Quando eu pensei em falar sobre isso, sobre as 5 curiosidades sobre Moreno, me veio sobre esse encontro e essa relação com a psicanálise do Moreno para falar sobre curiosidade que eu achava isso muito bacana. Só que aí eu fui pesquisar, eu fui buscar na bibliografia, nos livros, em artigos científicos que falassem sobre esse possível encontro do Moreno com Freud e dessa relação dele com a psicanálise. E aí, nessa minha pesquisa, eu encontrei alguns autores que relatam esse caso, buscando falas do próprio Moreno na sua autobiografia, e encontrei alguns autores também falando que possivelmente hoje se acredita que esse encontro não aconteceu, que foi da fantasia do Moreno. Mas de qualquer forma, eu achei algumas referências que falam sobre esse encontro, e aí eu quero falar sobre essas referências e quero falar sobre a relação do Moreno com a psicanálise, que de fato acho que é interessante a gente colocar aqui, que a psicanálise é uma corrente da psicologia e das relações humanas, da psicoterapia também, né, do processo de psicoterapia, muito importante e que foi um marco muito grande que eu disse no vídeo anterior, na terceira revolução psiquiátrica, que a psicanálise foi uma corrente muito importante para esse movimento, que fez parte da segunda revolução psiquiátrica. No livro Lições de Psicodrama, que é a introdução ao pensamento de Jacob Levi Moreno, que é da Camila Gonçalves, do José Roberto Wolff e do Wilson Castilho de Almeida, na página 12, fala o seguinte: estudando na Faculdade de Medicina em 1912, já interno da Clínica Psiquiátrica de Viena, conheceu Freud num curso de verão que este ministrava naquela faculdade. Então aqui, ao falar sobre a história de Moreno, esse livro referencia que lá em 1912 Moreno teve esse encontro com Freud. Aí já nesse outro livro, aqui do Jacob Levi Moreno, pai do psicodrama, da sociometria e da psicoterapia de grupo, na página 44, já fala um pouco diferente. Apresenta que Freud já estava mais à frente, Freud já estava publicando sobre as teorias da personalidade infantil lá, sobre a sua teoria da análise dos sonhos. E aí aqui fala que Moreno relatou na sua autobiografia que ele havia participado como se fosse de um seminário junto com Freud. E aí aqui relata assim, ó, na página 44 desse livro, fala assim, ó, nessa época, Freud já obtivera reconhecimento e aplausos internacionais. Tinha visitado os Estados Unidos com Jung, a interpretação dos sonhos estava na 4ª edição. A Associação Internacional de Psicanálise era muito ativa, embora infestada de dissensões. Adler tinha saído dela e Jung faria o mesmo em breve. A psicanálise estava se tornando popular entre os intelectuais de Viena, mas seu fundador sentia diariamente as dores associadas com seu crescimento. Voltamos-nos ao relato de Moreno sobre seu encontro com Freud. Enquanto eu trabalhava na clínica psiquiátrica da Universidade de Viena, assisti a uma das conferências do Dr. Sigmund Freud. O Dr. Freud tinha acabado de fazer a análise de um sonho telepático. Enquanto os estudantes se alinhavam, ele me perguntou qual era a minha atividade. Respondi, isso Moreno relatando, né? Bem, Dr. Freud, comecei no ponto em que o senhor desistiu. O senhor atende as pessoas no ambiente artificial do seu consultório. Eu as encontro nas ruas, nas casas, nas suas casas, no seu ambiente natural. O senhor analisa seus sonhos e eu tento estimulá-las a sonhá-los de novo. Eu ensino as pessoas a representar Deus. O Dr. Freud olhou para mim como se estivesse perplexo e sorriu. Isso é uma fala do Moreno no livro The First Psychodramatic Family, que é da autobiografia do Moreno. Eu sou péssimo em inglês, gente, então não sei se é assim que pronuncia. Mas isso está no livro, nesse livro que eu falei, ó. E aí, logo em seguida, a autora fala: a evidente arrogância do jovem estudante para com Freud
assinalada por ele está inteiramente de acordo com a maneira de Moreno acercar-se das pessoas durante toda a sua vida. E aí, num outro livro recente que eu tive acesso agora também, que é Psicodrama, do Pierre, que eu já falei também desse livro na primeira curiosidade sobre o Moreno, também fala sobre esse encontro com Freud e também fala da relação dele com a psicanálise. Aqui fala assim, encontrando entre 1910 e 1914, já então como jovem estudante de medicina, criando pequenos grupos de crianças no Jardim de Viena, o que constitui, segundo ele, os primeiros passos para a psicoterapia de grupo e continham os germes do psicodrama. Disse Moreno que a psicanálise foi o estímulo para o nascimento da sua antítese, e o seu surgimento em Viena incentivou Moreno a perguntar a si mesmo se o isolamento do analisado e a sua situação artificial no divã eram compatíveis com as necessidades reais do doente, assim como as exigências de cura. Nasceu o psicodrama como reação à situação psicanalítica, mas foi também a solução de um conflito vocacional do próprio Moreno. Então, outros livros, outros autores falam também desse possível encontro, mas também fala dessa possível fantasia que o Moreno podia ter tido. Porque nos escritos e nas obras do próprio Freud não tem nenhum lugar que fala sobre esse encontro. E aí nessas pesquisas, nesses livros, nessas bibliografias que eu fui pesquisar, eu fui vendo os próprios livros do Moreno também, né? O Psicodrama, da Cutrix, Fundamentos do Psicodrama, também do Moreno. E aqui nesse livro, o Moreno faz algumas conferências falando sobre temas específicos do psicodrama. E dentro de uma dessas conferências, ele fala sobre transferência. Então, ele fala sobre o processo também de análise, ele fala a visão dele. E como a gente disse aqui, se esse encontro aconteceu ou não, eu acredito que sim, porque se o próprio Moreno disse, por que ele iria mentir? Então, eu acredito nele. Então, se esse encontro aconteceu ou não, o que importa é que, a partir desse contato, ele foi se provocando e foi recriando a sua própria ideia, a sua própria forma de fazer a sua concepção de tratamento, de condução de processo de psicoterapia, buscando no indivíduo a espontaneidade, a criatividade, o seu potencial criador interno, que também se desenvolve nas relações, que a espontaneidade ela tem muito mais vontade, ela tem muito mais força no relacionamento, nas relações. Então foi um propulsor, foi um impulsionador para o Moreno desenvolver suas ideias. Então a psicanálise tem um ponto aí muito importante. E também a gente percebe, né, nesses posicionamentos do Moreno aqui, se de fato isso aconteceu, uma ideia um pouco radical e que foi sendo construída e repensada depois com os autores pós-morenianos, né? Foi sendo recriado e pensado a própria interconexão que pode ser feita da psicanálise com o psicodrama. Eu, particularmente, gosto muito da ideia da socionomia pura, da ideia de psicodrama mesmo, lá na socionomia, lá nas ideias da matriz de identidade, do conceito da personalidade do Moreno. Mas não é que uma seja boa, que a outra seja ruim. São duas vertentes diferentes, que eu acho que, para mim, o que mais me encanta é a visão moreniana de homem. Então, não é em si a técnica, não é em si o método, é em si a forma de compreender o homem. Então, como que essa abordagem busca compreender esse indivíduo que está atrás dela. Então, é isso que são formas diferentes de compreender esse indivíduo e de trabalhar os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos, os aspectos intrapsíquicos, os aspectos relacionais e sociais desse indivíduo. São fontes diferentes, são perspectivas diferentes. A psicanálise parte por um caminho e o psicodrama parte por outro caminho. Não é que uma está certa ou a outra está errada. São dois caminhos que podem, às vezes, se complementar e que pode dar uma visão muito diferente de um mesmo fenômeno, de um mesmo indivíduo. E isso é muito rico, né?
que não pode ficar fechado, que não pode ficar enrijecido no que o Moreno traz como conserva. O importante é recriar e adaptar essas teorias, essas metodologias, essas abordagens para o ser humano do hoje, né? Que a gente trabalha no hoje, aqui no século XXI, 2021. Então, como trazer a psicanálise, como trazer o psicodrama para hoje, para a nossa realidade, para as nossas relações de hoje, para a estrutura e a dinâmica de funcionamento da sociedade de hoje. Tá aí, essa era a terceira curiosidade que eu tinha para falar sobre Moreno. Amanhã é bem especial, que é o dia que se comemora aí o centenário do psicodrama. Beijinho e até o próximo.